Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá chegando a hora da estreia do Timão na Libertadores e o técnico Fernando Lázaro tá indicando mudanças, pelo menos em relação àquele time que vinha jogando, e algumas situações pra gente conversar. O clube inclusive divulgou a lista dos 50 inscritos para a fase de grupos e tem novidade, ou melhor, uma ausência. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, já vou começar por essa lista da Libertadores com 50 atletas que foram divulgados aí, essa lista que foi divulgada pelo clube para a fase de grupos, para disputa e nenhuma novidade, ou quase nenhuma novidade, né? Zero surpresa, com todos os jogadores envolvidos aí, muitos jogadores inclusive das categorias de base, enfim, para que o Corinthians tenha à disposição. Só que o meia Luan, se alguém ainda tinha alguma expectativa, ou se o próprio Luan tinha alguma expectativa, ele tá fora dessa lista. Então, assim, gente, tá claro que o Luan não faz mais parte dos planos para 2023. O clube tem aí até o dia 20 apenas para negociá-lo com o mercado interno, caso o Corinthians não queira pagar a totalidade dos seus vencimentos para apenas ter um jogador treinando no seu CT até ele encerrar o seu contrato dia 31 de dezembro de 2023. É uma situação triste e chata, a gente já falou sobre isso inúmeras vezes, só estou atualizando essa situação porque realmente na lista de inscritos poderia acontecer. O Duílio foi perguntado naquela entrevista coletiva dizendo que dependia mais do Luan do que de qualquer outra coisa. Houve um princípio de aproximação, né, do jogador tentando se enquadrar, o Lázaro poderia utilizar, daqui a pouco sem contratações, sem grandes contratações, o Lua poderia ser aproveitado como, enfim, alguma alternativa de elenco. Bom, isso não vai acontecer. Então ou o Corinthians negocia ele até o dia 20 de abril, quando a CBF estendeu a janela de transferências para o mercado interno, ou ele cumpre o seu contrato e provavelmente sem ser utilizado. Encerramos o capítulo Luan, e acho que está totalmente encerrado mesmo, né? Vamos para essa estreia do Corinthians na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai na quinta-feira, às 7 da noite. O Corinthians viaja na quarta e estreia na quinta-feira. Tem uma mudança que ela é forçada, digamos assim, no time titular considerado ideal do Fernando Lázaro, que é a ausência do Bruno Mendes. O Bruno Mendes ele tem uma suspensão por conta de uma expulsão na temporada passada. Então, ele precisa cumprir na estreia do Corinthians na Libertadores. O Bruno Mendes não pode jogar esse jogo. O Balbuena vinha sendo, inclusive, não só cotado para jogar ao lado do Gil, porque o Balbuena já foi titular tantas vezes, como, enfim, estava sendo utilizado nos jogos treinos e tudo mais. Agora, o Caetano, que jogou muito bem contra o Santo André e que tem apenas esse jogo, né? A gente só tem esse jogo como parâmetro, mas ele foi muito bem. Aliás, o Corinthians foi muito bem nesse jogo, só que era o Santo André, no Campeonato Paulista. Mas o Caetano já se sabia, já tinha ótimas referências pelo que ele fez em outros clubes, pelo que ele vinha fazendo nos treinamentos e pelo perfil, característica de jogador, né? Eu fiquei encantado com os minutos que ele atuou contra o Santo André. Ele tem ganhado essa disputa nos bastidores e nos treinamentos. Eu não só não ficaria surpreso com a escalação dele ao lado do Gil, como gostaria, porque o Balbuena vive uma temporada muito ruim, desde que o Balbuena voltou para o Corinthians, nunca conseguiu ser aquele, o cara que tem todo o respeito, merece todo o respeito, especialmente pela primeira passagem, mas e tá para encerrar o seu contrato de empréstimo, possivelmente não vai ficar, vai voltar para o Dinamo de Zagreb, então acho que tem que dar chance mesmo para o Caetano ao lado do Gil. Então tem essa mudança que já é, digamos assim, não digo forçada, né? Mas uma mudança que precisa, necessária, melhor dizendo. Então vamos lá. Cássio, Fagner, Gil e Caetano, uma dupla musical, Fábio Santos na esquerda. Aí que começam as mudanças mais técnicas. Lembra que a gente discutiu aqui, o Fausto Vera tem que ser titular, o Rony, beleza, cumpriu um papel bacana quando o Fausto machucou, quando o Maicon machucou, precisou dele, ele deu conta do recado, fez um bom começo de Paulista, fez alguns jogos, né, com aquela entrega do Rony que a gente conhece, né, um cara que se doa muito pro time e tudo mais, mas o Fausto é muito mais jogador. O Fausto vem nos treinamentos, inclusive, arrebentando. O Fausto joga muita bola, né? O Fausto Vera é um jogador de outra turma. Pois bem, o Fernando Lázaro parece ter encontrado um lugar para o Fausto Vera sem tirar o Rony. É isso mesmo.
sobrou para o Adson. Só que aí eu tô com uma dúvida muito grande, que provavelmente ela só será sanada no jogo contra o Liverpool do Uruguai na quinta-feira. Porque ele, nessa formação, ele coloca o Rony, o Fausto, o Giuliano e o Renato. Teoricamente, um baita meio-campo. De verdade. Eu sei que o Adson vinha numa fase bacana, mas o Adson pode ser uma alternativa para segundo tempo. A gente tem que entender que quando você começa a agregar ao teu time titular, você agrega ao grupo também, mesmo que você precise fazer algumas trocas. Porque aí esses jogadores que ora não são utilizados ali, eles se tornam armas para segundo tempo. E eu gosto de bater nessa tecla. Hoje, o futebol permite 5 trocas em que o futebol, o jogo, ele muda muito no segundo tempo. Então, é importante você ter jogadores para você mudar cenário, para você se recuperar dentro de uma partida, para você criar uma arma diferente, mudando inclusive até o sistema de jogo. E essa para mim é a principal dúvida, tá? Coloquei os 4 homens de meio porque a dupla de ataque a gente já sabe que é Roger Guedes e Yuri Alberto. Mas nesses 4 jogadores de meio, eu imagino que seja da seguinte forma: o Rony e o Fausto Vera mais alinhados, porque eles revezam muito, né? Ora um sai, ora o outro fica, aquela coisa toda, né? Eles são primeiros homens, ou são homens da primeira função do meio-campo, mas acho que eles podem muito bem se alinhar ali e fazer uma dupla, ou você faz um quadrado, né, no meio-campo, porque aí você tem o Rony e o Fausto Vera aqui, o Giuliano e o Renato Augusto aqui. O Giuliano mais à direita e o Renato Augusto mais à esquerda. Eu acho que deve ser esse o modelo tático. Muda um pouquinho, porque o Giuliano fazia esse segundo homem e muito bem, por sinal. Estava muito bem no time. Com o Adson fazendo esse quarto homem, digamos assim, pelo lado direito, e aí tendo um jogo mais associativo, um jogo de combinações, quando vinha a ultrapassagem do Fagner, se aproximando ao Renato, se aproximando aos atacantes, pisando na área muitas vezes, fazendo gols como ele fez no Clássico contra o São Paulo. O Alisson estava aproveitando muito bem essa faixa de campo. O Giuliano vai fazer isso. Será que o Giuliano vai perder um pouco daquilo que ele vinha desempenhando muito bem, que era esse motorzinho no meio, vindo buscando a bola no volante e chegando à frente ali, marcando bem, ocupando os espaços? O Giuliano agora terá, teoricamente, uma outra função. Vai jogar um pouco mais próximo do ataque, que talvez seja bom. O Giuliano também tem o gol, também tem a assistência. É um jogador que estava auxiliando muito nesse aspecto, né? Ele estava deixando muito companheiros na cara do gol, porque, né, ele tem essa qualidade além da marcação. Só que eu também entendo o Lázaro, porque com esses 2 jogadores, o Rony e o Fausto Vera, você tem 2 cães de guarda. Você tem jogadores mais posicionados. Embora o Fausto saia um pouquinho, né, e tudo mais, mas você tem jogadores ali mais fixos, o que dá uma sustentação maior. E aí você tem 2 meias de qualidade que chegam à frente e que podem oferecer um abastecimento bacana para o setor ofensivo. Yuri Alberto e Roger Guedes. Pode dar muito certo, gente. Eu realmente não sei como vai funcionar, porque é uma novidade. Eu estou imaginando que seja dessa forma. Não estou imaginando que seja algo diferente disso, como, por exemplo, o Fausto, um segundo homem mesmo, fazendo aquilo que o Giuliano fazia, ou o contrário ainda, o Giuliano não saindo da função que ele exercia bem e o Fausto um pouco mais avançado, até mesmo o Rony. Não acredito. Tô respeitando as características dos jogadores. Então, para mim, abertura de meio campo com o Rony e Fausto Vera, quase que alinhados, Giuliano fazendo uma função um pouco mais à direita, Renato um pouco mais à esquerda. Ele tem opção agora, do segundo tempo, tanto do Adson, tanto do Barleta, tanto do Romero, jogadores do meio para frente, né? Para mudar um pouco o sistema de jogo. Porque ele vinha adotando um modelo que estava muito bem encaixado, mas eu acho que não é nem pela eliminação, eu acho que é pela recuperação do Fausto Vera e a ascensão técnica do Rony. E aí ele pensou, vou tentar estudar um novo modelo, e deve ter gostado, porque ele está indicando nos treinamentos essa escalação. Pode ser que não aconteça, tá? Tô falando que é um indicativo de acordo com os últimos treinos e os jogos treinos também que o Corinthians realizou contra o Red Bull Bragantino 2 e também o Coritiba. Tem o Maicon ainda, né? Que é outro jogador que está recuperado, que teoricamente vai ficar para segundo tempo para ser uma reposição ao Renato Augusto. E tem a condição do Paulinho também, né? Que a gente não sabe qual a condição física dele, mas que eu acho que ele pode ser um jogador que
Ele pode substituir o Juliano, ele pode substituir o Renato, mas eu acho que seria o ideal se o Paulinho fosse um eventual substituto para o Yuri, por exemplo, para entrar num segundo tempo, aparar uma bola aérea, ocupar espaço dentro da área, ser um finalizador, porque ele tem essa capacidade e já está num outro estágio da carreira, especialmente da condição física, né? Que ele não aguenta mais esse motorzinho no meio como ele fazia, de ser esse cara. Mas no ataque ali eu acho que ele pode agregar muito. E também porque o Yuri não tem um substituto hoje no banco, no elenco. Tem o Giovani, tem o Arthur Souza, não tem o Júnior Moraes. Então, talvez o Paulinho, até pela experiência, pela rodagem, pela qualidade, pela grife, pode ser esse cara. Mas, enfim, são algumas mudanças, são algumas possibilidades que o Lázaro tem para montar esse time na estreia contra o Liverpool de Montevidéu. Qual o teu time ideal? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, deixa teu like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!